o rei anda para qualquer lado, porém só uma casinha de cada vez. Então, se ele quiser vir para cá, ele vem ou para cá, ou para cá, ou para cá, para cá, ou para cá, ou para cá. Então, ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de andar, mas só uma casinha de cada vez. Ele escolhe para onde ele quer ir. A rainha anda para todos os lados, quantas casinhas ela quiser, desde que o caminho esteja livre. A rainha é a mais poderosa do tabuleiro. Então, observem. Se a rainha quiser vir aqui, ela pode. Se ela quiser vir aqui, ela pode. Se ela quiser vir aqui, ela pode. Se ela quiser vir aqui, 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 ela pode. Ela não pode saltar. Se ela quiser vir aqui, ela pode. E se ela quiser vir aqui, ela pode. Observe que ela tem o poder do rei, ela tem o poder da torre e tem o poder do bispo. Ela só não tem o poder do cavalo. A torre anda na vertical ou na horizontal, quantas casinhas ela quiser, desde que o caminho esteja livre. Então, por exemplo, se essa torre quiser andar na vertical aqui, ela pode, ou se ela quiser andar na horizontal, aqui ela pode, desde que o caminho esteja livre. Por exemplo, essa torre, se ela quiser vir aqui, ela pode, ou para qualquer casinha aqui ela também pode. Aqui ela só poderá ir até aqui porque tem um outro bispo atrapalhando a passagem dela. Ou ela poderá vir até aqui também, se ela assim o quiser. Porém, se ela vier aqui, esse bispo vai tomar. Mas aí é a opção dela, de repente é uma armadilha. Essa torre, por exemplo, se ela quiser vir até aqui, ela pode. Porém, essa torre vai tomar. Mas é uma opção dela. Se ela quiser vir até aqui também, se ela quiser vir até aqui ou aqui, é a opção dela. Lembrem-se, a torre anda na vertical ou na horizontal, desde que o caminho esteja livre. Os bispos eles só andam na diagonal, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, quantas casas ele quiser, desde que o caminho esteja livre. Observe que o bispo que nasce na casa escura, ele permanece na casa escura. O bispo que nasce na casa clara, ele permanece na casa clara, e o escuro permanece no escuro. Então, se esse bispo ele quiser vir para cá, ele pode, desde que o caminho esteja livre. Para cá ele também pode. Agora, se tivesse uma peça aqui ou uma peça aqui, ele já não poderia, a não ser que ele parasse antes. A mesma coisa acontecesse com a outra pedra. Se tivesse uma pedra aqui, por exemplo, ou aqui, ele não poderia vir aqui, porque ele não pode saltar. Ele terminaria aqui ou ele viria aqui. Este aqui ele poderia vir aqui ou aqui. Veja bem, sempre em diagonal, tá? Sempre em diagonal. Agora nós vamos falar da movimentação do cavalo dentro do xadrez. Ele é a única peça que salta sobre outras, desde que ele termine a jogada dele em alguma casinha livre ou que venha a ser tomada alguma peça neste lugar. Não pode ter peça do mesmo jogador. E a forma de vocês guardarem a movimentação dele é ter na cabeça que ele anda em L. Não importa a posição que esteja este L, ele
tendo essa movimentação em L, que ao total dá 3 casinhas, ou com uma curva no começo, ou com uma curva no final, não importa. O importante é que vocês guardem na cabeça que ele se movimenta em L. Não importa a posição que seja esse L, ok? Então, vamos lá. Este cavalo, por exemplo, 1, 2, 3 casinhas. Até a jogada dele terminaria aqui. Então, se ele quiser vir para cá, ele poderia vir. Aqui ao contrário, ó. 1, 2, 3. Sempre em L. Aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em L, ó o L aqui, ó. Ó o L. Ó o L, ó o L aqui. Ó o L aqui, ó o L aqui, ó. Ó o L aqui. 1, 2, 3. Sempre soltando. O L aqui, ó o L aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. Tá vendo? Sempre em forma de L. Veja bem que é a única peça que consegue, de certa forma, se proteger ou atacar a sua volta. Agora, ele não pode terminar a jogada dele se tiver uma pedrinha do mesmo time dele ali. Isso ele não pode, ó. Teria da mesma peça, isso não pode ocorrer. Agora, se tiver alguma peça do oponente, por exemplo, um rei, seria xeque-mate, ok? Agora nós vamos falar da movimentação do peão. O peão eu chamo de o coitadinho, porque é a única pedra do jogo de xadrez que não pode voltar para trás. Ele só pode ir para frente uma casinha de cada vez. Porém, para tomar, para comer, ele só pode comer na diagonal. Olha quantas regrinhas tem o peão. Somente no primeiro lance de cada uma delas, na sua vez de jogar, é óbvio, ele pode, se quiser, andar 2 casas para frente. Ou apenas uma. Isso é ele que vai decidir. Porém, para tomar, ele só pode tomar na diagonal, nunca para trás, ok? Se ocorrer durante o jogo, isso daqui são 2 pedras que não vão conseguir se movimentar mais, a não ser que por algum motivo, alguma outra peça venha tomar ela. Do contrário, essas 2 vão ficar aí eternamente durante o jogo, até que alguém tome uma das 2, ok? Até aí? Porém, como eu disse, ela é a coitadinha. Porém, é a única que, se conseguir com tudo isso chegar ao lado oposto, claro que isso vale para as escuras, quando chega deste lado aqui. Se com tudo isso ela conseguir chegar lá, ela pode escolher qualquer outra pedra do tabuleiro que não seja o rei. Não importa se já existe a rainha dele aqui no tabuleiro. Qual é a pedra mais poderosa do tabuleiro? É a rainha. Então, por isso que eu pedi que vocês fizessem 2 a mais de cada. E você, então, poderá trocá-la por uma outra rainha, se esse for o seu desejo. Se você quiser trocar por uma torre, pode. Por um bispo, pode. Normalmente será trocado por uma rainha. Só lembrando que, se não houver nenhuma interferência aqui, elas continuarão paradas, não vão conseguir se movimentar até o momento do final do jogo, ou que alguma outra coisa aconteça. Ou no caso de serem tomadas, né? De ser tomada, ou no caso de, porventura, ela poder tomar. Aí ela consegue se movimentar. Lembrem da regra, ela só toma na diagonal. Andar só para frente. Vamos rever a posição correta do tabuleiro.
A grande diagonal escura tem que ficar à esquerda do jogador. A grande diagonal é esta? É esta? Não, é esta daqui, ó. Então, a grande diagonal escura tem que ficar à esquerda do jogador. Se o tabuleiro tem letra e número, é mais fácil. Colocou o A1, começa o jogo no A1, então a posição fica fácil. Do contrário, você tem que ter certeza que vai estar à sua esquerda. Ó, a mão que tem a faixinha da Dona Chiquinha é a mão esquerda. Então, ela tem que estar à esquerda do jogador. Reparem que se ela for para o outro lado do tabuleiro, a mão esquerda ainda vai continuar, ó, na grande diagonal. Então, essa informação é muito importante. Regra número 1. As pedras brancas ou as mais claras iniciam o jogo, assim como em damas. Então, quem vai começar o jogo são as pedras brancas. Vocês têm que definir, antes de iniciar o jogo, quem é que começa com as pedras claras. Regra número 2. Peça tocada é peça jogada, assim como no jogo de damas. É a vez dele, ele é escurinho e você a clarinha. Ele vem e toca nessa e percebe que se ele não tirar a rainha dele daqui, ele vai perder para um peãozinho. Então, o que que ele faz? Ele movimenta, você espera ele fazer o jogo e fala falta. Por quê? Porque peça tocada é peça jogada. Qual foi a primeira peça que ele tocou? Ele vai ter que jogar esta, e aí você faz a sua jogada, se lhe convier comer a rainha. E ele já está com uma falta. Regra número 3. Não existe sopro, porém não é obrigatório a tomar, como no jogo de damas, que você é obrigado a comer. No xadrez, não. Você come, você toma, se quiser. Por exemplo, é a vez da pedra escura. Esse bispo, ele poderia tomar este cavalo, mas ele não vai fazer isso porque ele percebeu a armadilha da pedra clara, que em seguida tomaria o rei, tomando o rei é xeque-mate. Então, ele não vai fazer isso, ele vai optar por jogar qualquer outra pedra do tabuleiro, ou até o próprio rei vai movimentar fugindo daquela situação. Regra número 4. A peça que tomar, que comer alguma pedrinha, fica no lugar da peça tomada. Dama não, você salta e fica no término do salto. Xadrez não, você assume o lugar da peça tomada. Suponhamos que seja este rei. Este rei, se for comer esse bispo, ele vai ficar no lugar do bispo. Suponhamos que seja este cavalo. Se o cavalo for comer essa torre, ele vai ficar no lugar da torre. Suponhamos que seja esse peão. Se esse peão for comer este peãozinho, ele vai assumir o lugar do outro peão. Suponhamos que seja esse peão que vai comer esta rainha, ele assume o lugar da rainha. Ou, se a rainha for tomar esse peão, ela toma o lugar do peão. Se é esse bispo a jogar, ele fica no lugar deste cavalo. Deu para entender? Ou se for a vez dessa rainha, se ela optar e se o caminho estiver livre, ela pode tomar este bispo. Ou essa rainha, se o caminho estiver livre e se optar, ela pode tomar este peão. Regra 5. Se um peão chegar na última fileira do seu lado oposto, lembrem que as fileiras são os números. Ele deverá escolher e trocar por uma outra peça, independentemente se essa peça ainda está ou não no tabuleiro, com exceção do rei, que não se pode trocar. Por isso que eu pedi 2 peças a mais de reserva sendo rainha. Qual é a peça mais forte, mais poderosa do tabuleiro? É a rainha. Então, normalmente, a não ser que você tiver alguma outra jogada que vai dar xeque-mate, você normalmente vai escolher a rainha. Então, se essa peça chegar aqui, eu posso trocá-la por rainha, independentemente se eu já tenho outra rainha no tabuleiro. Só lembrando que o lado oposto da escura, então, vai ser aqui, ó.
E o lado oposto da clarinha que estava aqui vai ser lá. Regra número 6. Não é obrigatório avisar um cheque. Um cheque é quando você está prestes a tomar o rei dele. Então, você não é obrigado a avisar. Você avisa se quiser, mas não é obrigado. É a vez dele. Ele não viu que o rei dele está em perigo e você também não avisou. E ele vai e toma a sua rainha. Ele fala, opa, vou comer a mais poderosa dele. Pronto, acabou. Cheque mate. Regra número 7. A partida é ganha pelo jogador que der checkmate no rei adversário, com um lance legal. O que é um lance legal? É um lance que obedeça às regras. Por exemplo, a torre não só anda na vertical e na horizontal, então se ela tomar aqui e der checkmate aqui, ela está obedecendo às regras, por isso ela está dando um lance legal. Agora, o cavalo pode comer assim? Não, não pode, então é um lance ilegal. O bispo pode comer assim? Não pode, então é um lance ilegal. Regra número 8. A partida estará empatada quando aparece uma posição em que nenhum dos jogadores pode dar checkmate no rei adversário, por qualquer sequência de lances. Aí vai se dizer que a partida terminou em posição morta, ou quando ocorrem 30 lances em que nenhuma peça tenha sido capturada. Lembrando que oficialmente são 50 lances em que não ocorram nenhuma captura de peça, o jogo é declarado empatado. Mas na escola nós vamos considerar, em função do tempo, 30 lances. Então, por exemplo, está aqui essa situação ou alguma coisa parecida, o rei vai ficar fugindo da torre e este rei vai ficar fugindo desse bispo ou do outro rei. Não vai conseguir pegar. Eles vão ser suficientemente capazes de ficar fugindo e não vai conseguir tomar, ok? Ou quando o jogo termina somente com os dois reis, é declarado o jogo empatado.